Fala galera, hoje o terceiro episódio do nosso podcast Conversa a 2 e hoje recebendo aqui o Everton. Seja bem-vindo, Everton. Valeu, BK. Um prazer estar aqui participando desse podcast Conversa a 2. Eu acredito aí que vai ser uma conversa bastante proveitosa aí para todos que estão aí nos assistindo. Pessoal, quero convidar você a seguir a gente, nossa página no Instagram, nosso canal no YouTube. Dá essa força aí. A gente quer bater aí esse mês, em nome de Jesus, pelo menos 150 seguidores aqui no YouTube. E hoje recebendo aí nosso amigo Everton. O Everton, muito obrigado por estar aqui. E hoje a gente quer falar um pouco, Everton, da sua história, né? Como a gente tem falado aí com os outros que veio no programa, a história de vida. E a sua história é uma história de vida que vai edificar a vida de muitas pessoas. Amém. E eu quero te perguntar, Everton, um pouco da sua infância. Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua trajetória? Como é que foi o seu início, né? Porque, assim, todos nós temos um começo. Como é que foi o seu começo de vida, sua infância? Fala pra gente aí um pouco aí, o pessoal te conhecer. Mais uma vez, quero cumprimentar a todos aí que estão nos assistindo. E BK, a minha infância, né, como bastante semelhante aí a várias outras infâncias da maioria do povo brasileiro, foi uma infância sofrida, né? A gente chegou aí a passar bastante dificuldade. Eu, com os meus cerca de 2 a 3 anos de idade, eu fui morar em um orfanato junto com meu irmão. Meu padrasto, né? A gente estava em um terminal de ônibus bem pequenininho. A gente era bem pequeno, eu e meu irmão. E ele foi pego, né, pela polícia, ele estava bêbado. E aí a gente acabou sendo levado aí para um orfanato. Então eu lembro dessa parte da minha infância. Aí depois disso a minha avó adotiva de consideração, que era a avó do meu irmão, acabou ganhando a nossa guarda e a gente foi morar na casa dela. E aí foi bastante sofrido, né? Ela bastante batalhadora. A gente todos os dias estavam na rua catando material reciclável. A gente pequenininha, ela tinha um carrinho feito com aquelas gavetas de geladeira, as caixas de geladeira. Então saía catando materiais recicláveis. Final de feira a gente pegava fruta podre debaixo das bancas e a minha infância foi marcada por isso, né? Everton, você é de São Miguel do Araguaia ou você é de outra região? Você falou que é que tá no terminal, então no caso você é de outra região, não é de São Miguel? Isso não, eu nasci em Goiânia, né? Nasci em Goiânia, estado de Goiás. E aí eu vim para São Miguel do Araguaia há cerca de 10 anos. 10 anos que eu sou morador aqui da nossa cidade. Então isso é um São Miguelense. O Everton, fala pra gente um pouco aí da sua adolescência, a partir dos 12 anos. Como é que foi? Porque a gente sabe que dentro da capital, cidade grande, as coisas, como eu falei, é muito mais difícil. E o leque, né, pra tirar a criança, o adolescente aí dos caminhos certos é mais fácil, eu acho. Como é que foi a sua vivência aí dentro de Goiânia, com 12 anos de idade, aí pra frente aí? Olha, BK, igual a gente estava conversando, dos meus 12 para os 13 anos de idade, antes disso, eu era uma pessoa, né? Depois disso que aconteceu, eu me tornei outra pessoa. E tudo mudou, tudo teve uma reviravolta após, na escola mesmo, né, com amigos da escola, eu ter o meu primeiro contato com as drogas, né? Acabei aí, infelizmente, fazendo uso de drogas, né? Meus amigos ali ofereceram e eu, para me sentir aceito, né, para me sentir acolhido ali no grupo, acabei usando, né? Acabei aceitando aí esse triste convite, né? E aí então aquele jovem que antes é respeitoso com os pais, aquele jovem que era trabalhador, né, aquele jovem que sempre recebia elogios, né, aquela criança recebia elogios ali por sua humildade, a sua maneira respeitosa de se comportar, agora tem tudo isso transformado, né, para pior através aí das drogas. O Everton,
a gente sabe que o tema hoje, droga, é um tema muito falado aí, até mesmo nas grandes mídias do Brasil. Hoje é muito discutido o termo droga aí no nosso parlamento do Brasil inteiro. A sua experiência com droga, qual foram os prejuízos que ela trouxe para você? O que foi que aconteceu com a sua vida depois que você usou você começou a usar drogas? E como é que foi a primeira vez? Como é que, tipo assim, porque muitas das vezes as pessoas que estão nos assistindo aí, elas se perguntam, mas como é que a criança, uma criança, um adolescente, vai pegar ali um cigarro e fumar? Como é que funciona isso? Como é que foi na sua vida essa situação aí? Aí no meu caso, né, já conhecia, andava com pessoas mais velhas que eu, que já tinha, né, esse contato, onde vendia, como comprar. Então já chegaram com essa droga nas mãos. E aí a gente matava a escola, né, começou a matar a escola, matar a aula, pulava o muro da escola para faltar. E aí ficávamos andando no setor, ia para Corgo tomar banho. E aí acabamos fazendo uso aí de drogas, né? E foi dessa forma que iniciou. As amizades que foi levando você pro abismo, né, vamos dizer assim. As amizades. Depois que você começou o uso de drogas, você fala que você antes dos 13 anos era um e você depois dos 13 anos era outro. O que aconteceu com o Everton depois que começou a usar as drogas? Assim, a minha personalidade, né, foi alterada, né? Infelizmente é isso, né, que as drogas causam na vida de uma pessoa, né? O nosso domínio próprio é tirado. Então as nossas ações, as nossas atitudes, não temos ali o total controle sobre ela. E aí aquele jovem, né, começou a passar a desrespeitar a mãe, né, começou a ter um comportamento bem difícil dentro de casa, comecei a me envolver no crime, né, comecei a me envolver com torcida organizada, comecei aí a roubar, né, fiz vários assaltos, pratiquei vários roubos, crimes, e no final, né, de tudo, antes de eu ter a reviravolta de me converter, né, aceitar a Cristo como Salvador, até no tráfico de drogas também eu entrei, né, e tudo, né, a primeira enxadada aí nesse abismo foi o uso das drogas. O Everton, você hoje, olhando para o passado, o que você teria feito de diferente, né? Porque assim, a gente vai falar muita coisa ainda, pessoal, mas o que você teria feito diferente na sua vida se você pudesse voltar no passado hoje? Se eu pudesse voltar, né, no passado, eu não teria me envolvido, né, com esse mundo do crime, esse mundo das drogas. Teria sido, né, me tornado uma outra pessoa dentro de casa, com a minha família, com a minha mãe. Então, isso me dói muito, né? Assim, a questão de olhar para trás e ver o jovem que eu acabei me tornando devido a esse mundo no crime, esse mundo nas drogas. Infelizmente, né, igual tenho vários outros irmãos, irmãs, nós éramos 6, né, 3 homens e 3 mulheres. Infelizmente, né, o depois de mim, o mais velho, depois de mim, acabou vindo a óbito, foi morto, né, também nesse mundo do crime, nessa criminalidade. E eu vejo assim que eles acabaram se espelhando naquela vida que eu levava. Como o irmão mais velho, né, como uma referência para eles de irmão, acabei induzindo eles a esse mundo, né, infelizmente. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria dado um exemplo muito melhor no passado, né? Teria dado um exemplo assim como eu dou hoje para eles. O Everton, você falou que você teve contato aí com torcida organizada, que você praticou crimes. Qual foi o crime que você cometeu? Como é que é? Essa questão da torcida organizada hoje ela ainda é muito forte, né? Qual foi a sua relação com a torcida organizada? Qual que era a torcida organizada que você tinha esse vínculo aí? Eu era membro da Força Jovem do Goiás, né, ali na região da Zona Sul, e a gente praticamente que
era um dos líderes ali do nosso setor, questão da torcida organizada. Eu cantava rap, rap também de torcida. Então, incentivei vários jovens a questão de entrar em torcida. As músicas, os raps eram levados para apologia, para incentivando ao uso de drogas, incentivando a cometer crimes, né? Brigar por camiseta, matar ou morrer por um time se fosse preciso. Então era isso que a gente vivia e passava também essa ideia aí através do rap. E a torcida organizada também foi ali onde abriu o leque, né? A questão para mim entrar mesmo de cabeça nesse mundo de criminalidade. Porque ali eu conheci pessoas muito mais perigosas que eu, pessoas que tinham muito mais contatos no mundo do crime, vivência no mundo do crime do que eu. Então, eu andava com essas pessoas, estavam constantemente junto com essas influências. Então, acabei também sendo influenciado, né? Também aí, né, através da torcida organizada. O Everton, a respeito em torcida organizada, eu vi que você tem alguns vídeos, né, cantando rap, como você falou que você é cantor de rap. Hoje, graças a Deus, você é cantor de rap para Jesus Cristo. Amém. Mas quando você era cantor de rap para torcida organizada, você se achava no meio da galera ali importante? Como é que era? Porque nos achar, né, que é melhor do que os outros, aquele negócio de você, que tem vídeo seu que tem quase 1 milhão de visualização no YouTube, né? Como é que era isso aí? O que seu coração sentia nessa época? Assim, jovens, né, ali na adolescência, a gente achava o máximo, né? Tinha música, como você disse, bastante conhecidas, música que até hoje, né, mais de 10 anos que foram feitas, que eu parei de compor música para a torcida organizada, ainda é cantada em estádio de futebol, pessoas fazem vídeo lá. Esses dias mesmo eu estava vendo os caras surfando em cima do ônibus, assim como eu vivia também na torcida organizada, surfando, andando em cima do ônibus, brigando em torcida organizada, e coloca a música nossa lá no fundo e tal. Então, e tínhamos bastante reconhecimento, né? As pessoas vinham, elogiavam, curtia. Então, para uns jovens, né, que estavam envolvidos nesse meio, era o máximo, né? Era da hora ali receber isso. Então, mas assim, infelizmente, não passava disso, né? A gente brigava, matava ou morria por causa de pessoas que não estavam nem aí pra gente, né? Tipo, jogadores de futebol que nem sabia o nosso nome. E, e a gente estava ali, né, envolvido naquilo, cometendo crimes. Eu lembro, né, várias vezes nós dentro do ônibus, e aí torcedor rival vinha, quebrava o ônibus, trabalhador ali dentro do ônibus, pessoas voltando do trabalho, pai de família, mãe de famílias, e acabavam aí sofrendo também com essa violência, né, com essa guerra. A gente também, contrapartida, também fazia emboscada para pegar os caras também, torcida rival, e acabávamos trazendo essa consequência para pessoas que não tinham nada a ver, né, e sem contar a tristeza, né, a infelicidade que levávamos para dentro da nossa própria casa, né? Uma mãe sabendo que a gente foi para um lugar desse, cometendo coisas como essa, sem saber se meu filho volta vivo hoje para casa. Everton, respeito aí do mundo do crime, porque você foi aprofundando, né, no mundo do crime. Até onde você chegou, ainda dentro de Goiânia, no mundo do crime? Até onde você falou assim, não, eu fui longe nessa parte aí? Qual foi a ação, uma ação que trouxe prejuízo para sua vida e para a vida de outros, assim, que você fala? Assim, a parte assim que mais me marca, assim, que eu vejo que realmente foi o fundo do poço, foi ao ponto de que eu estava matando ou morrendo ali por causa do tráfico de drogas, né? Cheguei a ferir várias pessoas, troca de tiro, disputa de território. Também fui ferido, tem uma bala que é alojada na minha perna até hoje, decorrente a isso. E ver a minha mãe,
né, dizendo para mim sair daquela vida, ver a minha mãe que já tinha perdido um filho, né, também nesse mesmo caminho ali, nesse mundo das drogas, ver seu filho morto, assassinado com 15 anos de idade. E eu vi aquela cena, ele lá caído no chão, e ela chegar, debruçar em cima do corpo dele, chorando, conversando com ele, dizendo que não era aquela vida que ela queria para ele, né? E infelizmente aquele fim trágico. E eu estava trilhando o mesmo caminho, né? Cheguei aí a ser preso, só que como eu era menor na época, né? Foi apreendido, na verdade. Entrava hoje, saía amanhã, mas isso foi várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Minha mãe teve que ir em uma delegacia, me tirar, eu roubando, traficando. Já cheguei a fazer assalto, a vítima reagiu, nós estávamos nesse dia com a arma branca, dei uma facada na vítima, a gente estava ali saindo de uma festa e aí tivemos a brilhante ideia de roubar, né, para você ver como que é a mente das pessoas nesse mundo, né, nessa vida. E aí a gente foi roubar ali, pegamos um casal, tinha um casal mais um homem junto, tinha 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Aí a gente chegou, né, para roubar eles ali, éramos cerca de 4 adolescentes, e aí estávamos armados com a arma branca, e aí tinha acabado de levar celular, levou carteira, e aí uma das vítimas foi pedir, devolve os meus documentos, pelo menos. E aí eu peguei, fui tirar os documentos, meus amigos já tinham corrido, já estava bem longe, correndo, dando fuga. E eu fiquei para entregar os documentos. Quando eu fui entregar, ele já grudou em mim, né, a vítima ali, reagiu. E aí eu peguei e desferi um golpe de faca aqui na região assim das costelas, assim. Não sei o que aconteceu, a gente fugiu, foi para uma região de mato e foi embora. E é para você ver o ponto, né? A gente chegou por coisas banais, por pouca coisa, você chegar a tentar tirar a vida de um ser humano, né? Isso foi para mim assim realmente o fundo do poço. O Everton, e assim, a gente ouvindo a sua história e vendo aí vários relatos de pessoas que já esteve do outro lado, quando você tá lá no mundo do crime, parece que a pessoa acha que não tem saída, né? Que o caminho dela vai ser aquilo ali. Quando a pessoa vem pro lado de cá, ele começa a ver que tem a saída, porque a gente, assim, muitas pessoas, não, eu cresci no mundo do crime, eu não consigo sair, é isso que eu sei fazer. Já é outra situação. Então, assim, hoje você já esteve no mundo do crime, hoje você está no mundo, vamos dizer assim, social, que você trabalha, tem a empresa, né, hoje. Mas a sua visão naquela época de hoje, você achava que você tinha saída, que você tinha como sair daquilo ali? Porque parece que é uma prisão, que as pessoas que estão no mundo do crime Exatamente. e estão na droga, ele não consegue sair daquilo ali. O que era a sua visão naquela época? É bastante interessante, BK. A pessoa, pelo menos contando a minha experiência, eu não acreditava que tinha saída, entendeu? Pelo contexto em que eu vivia, todos os meus amigos, praticamente todos que eu me relacionava, essa era a vida que eles viviam. Então, esse era o exemplo que eu tinha, né? Até mesmo dentro da própria família, praticamente era o que a gente via. Então, a saída que nós tínhamos, a visão assim de crescer na vida não era ser dono de uma empresa, você ter um emprego bom. Não, éramos ganhar dinheiro com tráfico, ser reconhecido no mundo do crime, ter vários contatos para poder comprar mais arma, mais drogas. Então essa era o meio que a gente vivia ali e essa era a visão que a gente tinha. Eu estava até conversando com a minha esposa a respeito disso essa semana e eu falando para ela assim, é uma cegueira espiritual, né? Parece que a mente da gente está cauterizada, inclusive até mesmo devido ao uso de drogas, como eu disse, você perde o domínio próprio, né? Sua mente já não funciona como ela deveria funcionar.
Então, ali naquele meio, eu falei para ela assim que o, a minha visão de mundo, a minha visão de sucesso era tipo chegar em um certo patamar assim, de estar ganhando tantos por dia no tráfico de drogas, ter uma casa, ter um carro, estar casado e viver ali de boa, né? Só vendendo uma droga ali tranquilo e sem alarmar demais para não ser perseguido, não ser preso. Então esse era o padrão. Então era esse mundo que eu vivia ali e acreditava que só tinha essa saída. Eu não me imaginava ganhando a vida ali com o suor do meu rosto, acordando cedo, né? Vivendo do meu trabalho, do meu esforço, assim como eu vivo hoje. Não imaginava isso, né? O Everton, pulando aí um pouco para a parte de, tipo assim, que você era de Goiânia e como que você veio parar em São Miguel do Araguaia? Porque é praticamente 500 quilômetros de distância. Como é que foi a sua chegada em São Miguel? Como é que você descobriu São Miguel? Como é que foi aí? A gente veio para cá, às vezes a gente não entende assim, né? O trabalhar de Deus, é óbvio que Deus jamais quer que uma pessoa viva essa vida, mas assim como a palavra de Deus, ela vai nos dizer que tudo coopera para o bem, né? Então, a gente veio para cá, o intuito é nós se armarmos, né? A gente tinha bastante rixas com traficantes rivais lá em Goiânia, até com polícia, né? Polícia querendo matar a gente, bandidos rivais querendo matar a gente. Porque infelizmente é esse mundo, né? Esse é o triste fim, né, daqueles que vivem essa vida, infelizmente. Ou é cadeia ou cemitério. Se não for Cristo para agir, nos tirar daquela situação, infelizmente, esse é o triste fim. E aí, o intuito nosso era sair de lá, a gente descobriu que aqui nós ganharemos mais dinheiro, a concorrência aqui em questão de tráfico de drogas era menor do que lá. Em Goiânia, para você ver, como a gente estava falando, é questão do tamanho, né, da proporção do tamanho da cidade. Então, cada rua que a gente, do setor que nós morávamos, tinha um traficante de drogas, entendeu? Então, cada lugar tinha vários ali vendendo droga, e você pensa a guerra que é você conquistar um território, você ganhar um espaço ali naquela situação. Então, a gente já tinha conhecidos que moravam aqui, a família de um amigo nosso, e aí a gente veio com eles. Nenhum parente nosso aqui na cidade, parente meu, viemos para cá com esse intuito de vender droga, comprar armas, mais armas, se realmente assim se armar, né, ter poder aquisitivo para a gente voltar lá e conquistar o território. Mas pela honra e glória do Senhor, os planos foram mudados. Não foi os planos do Everton que prevaleceu, né? Foi os planos de Deus. O Everton, então você era um cara que realmente vivia pro crime. Você, igual você falando, eu gosto de ouvir o seu testemunho, porque não é claro que a gente não queria que ninguém passasse por isso, né? Mas o seu testemunho, ele é um testemunho que a gente vê que tem saída, né? Você chegou numa situação que o crime era a sua vida, que você não via saída, mas que Deus foi lá e te resgatou, te trouxe pro lado de cá. E assim, hoje a gente vê muito adolescente, né, começando aí com cigarro de maconha, né, tomando uma bebida alcoólica, e acha que é normal. E quando a gente vê, tá afundado nas drogas, no crime, polícia matando, ou o próprio bandido matando. Então, assim, o seu testemunho, eu peço a você que está assistindo a gente que possa compartilhar esse vídeo, o testemunho do Everton, esse bate-papo aqui, porque às vezes tem muitas mães, Everton, que tá agora dentro de casa, desesperado, sem saber o que fazer com os seus filhos, o que se fazer com o filho, porque a única pessoa que realmente importa com a gente são os pais, a mãe, principalmente mãe. Então, assim, compartilha esse vídeo para que chegue mais pessoas. O Everton é uma testemunha viva de que Deus muda.
E assim, ué, falando ainda um pouco mais dessa parte da criminalidade, não é que a gente está aqui exaltando o crime, mas é uma coisa que hoje, é, cada esquina que você for, igual você falou, tem uma boca de fumo, tem um traficante, né? E até a gente vê alguns vídeos aí na internet que falam, né, que a única saída pro criminoso ou é igreja, né, realmente servir a Deus, ou então caixão ou cadeia. Então, assim, quando você veio para São Miguel do Araguaia, você queria fortalecer, igual você falou, Isso. e aqui em São Miguel você cometeu alguns crimes, como é que foi a situação aqui em São Miguel? Sim, aqui ainda eu fiquei cerca de um ano e pouco ainda vendendo droga. Estávamos aí dominando praticamente várias partes aí da cidade com o tráfico de drogas, né? A gente veio de Goiânia, cidade grande, lá é bem diferente daqui, né? A questão de guerra, a questão da atividade ali no mundo do crime. Então a gente veio para cá para estabelecer também da mesma forma, né, que estava lá. Então eu cheguei a ser preso aqui também. Aí eu já era maior, só que aí a polícia encontrou somente uma arma de fogo, né, um revólver 38 que eu tinha. E aí eles não acharam as drogas que tinham também na casa, que estava escondido. E aí o crime foi afiançável, né? Paguei a fiança, saí na mesma hora. Só que aí aqui ainda trocamos tiro também com outras pessoas. Chegamos a cometer vários crimes aqui também, tudo decorrente aí do tráfico de drogas. Webson, quando que você teve a virada de chave? Que você viu que a vida do crime não compensava mais? Porque, igual você falou assim, você só tinha a visão que o crime era a saída para você. Mas em qual momento que você viu que aquela vida não é para você? BK, eu vejo assim essa virada de chave, né, essa mudança de vida, essa transformação como algo sobrenatural. Né? Eu vejo assim realmente o agir de Deus do começo ao fim. Como eu te disse, um jovem lá naquele mundo, naquela criminalidade, né, nesse período aí dessa transição aí, eu já estava com os meus 18 anos de idade, já era maior, e, e aí eu vejo assim como algo realmente da parte de Deus, pelo fato de eu não ter nenhuma perspectiva de vida. Quantas vezes, né, já chegaram na minha mãe dizer para ela que eu não ia passar dos meus 18 anos, ou a polícia ia matar, ou os bandidos iam matar. Esses dias mesmo conversando com a minha mãe tocou nesse assunto novamente. O Everton, a vida que você tava, até eu sendo sua mãe, eu não acreditava que você ia passar dos 18 anos. E assim, eu nessa vida, né, afundado nesse estilo de vida, né, nessa situação, e aí eu comecei a sentir no meu coração que eu deveria mudar, que aquilo não era a vida a qual Deus queria para mim. E aí eu vejo assim o agir de Deus, né? Por pessoas que oraram pela minha vida, pessoas que me apresentaram a Deus para que eu viesse a ser transformado por Ele, né? Porque eu acredito que somente Ele, né, poderia e somente Ele foi capaz de fazer o que Ele fez na minha vida. E aí eu gosto bastante de lembrar, né, o seu irmão, é, o Marcon Douglas, pastor Marcon Douglas, ele era pastor lá na igreja, lá no setor aeroporto, né, o mesmo lugar onde eu morava, tinha uma boca de fumo ali próximo da igreja, e foi ali que Deus começou a trabalhar no meu coração. Foi ali que eu comecei a sentir forte assim um desejo de mudança. É, eu lembro ele me contando, né, que ele orava lá no setor, ele saía de madrugada, né, intercedendo pelo aquele lugar, um lugar bastante humilde, né, um lugar onde tem muito, infelizmente, muita criminalidade ali na região. Então ele orava, né, apresentando a Deus. Ele já conhecia várias pessoas que também envolvidas nesse mundo, nessa criminalidade, que ele ajudou, né, a buscar uma melhora, a buscar uma transformação. E assim, eu vejo que as orações dele também foram atendidas, né, por Deus. A Bíblia vai nos falar que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu vi assim o sobrenatural de Deus agindo na minha vida. E é óbvio também minha mãe orando, buscando a Deus por mim.
E realmente Deus, né, tocou na vida daquele jovem. O Everton, assim, muitos que estão hoje no mundo das drogas, que estão afastados da igreja, que estão aí perdidos, eles pensam assim, primeiro eu vou me consertar primeiro, para depois ir para a igreja, que eu tenho que melhorar isso, melhorar aquilo. Como é que foi? Você, igual você falou que Deus tocou no seu coração, mas como é que foi essa parte de você ir para a igreja? Porque como você vivia num mundo que não tinha nada a ver com Cristo, como é que você decidiu ir para a igreja, né? Como é que você materializou esse desejo? Primeiro surgiu o desejo no seu coração e depois se materializou indo para a igreja. Como é que foi isso aí? É, foi assim, né? Foi um processo bem trabalhoso, né? É claro que Deus ele nos dá a capacidade, ele nos dá a estratégia, mas também tem a nossa parte, né? De tomar uma decisão, ter uma atitude, né? E ver realmente o quanto é muito mais benéfico você viver uma vida digna, quanto é muito mais glorioso, né? Você viver do seu suor, quanto que é muito mais honrado, né? Você estar nos caminhos do Senhor do que naquela vida, do que naquele mundo, né? Fazendo familiares sofrer, fazendo outras pessoas sofrerem. Então, Deus ele tocou no meu coração e colocou, né, essa chama, acendeu essa chama, e eu comecei a ir para a igreja. Né? Eu fui acolhido, né, fui bem recebido, pessoas também me ajudaram. Né? Eu gosto muito de lembrar, um amigo meu, ele me deu a oportunidade de estar trabalhando com ele, né, de pintor, mexendo ali com pintura, e eu vi o agir de Deus. Também trabalhei com outro colega meu ali, ajudante de pedreiro, e assim, eu louvo a Deus pela vida deles. Um outro colega meu também, ele me deu a oportunidade de estar trabalhando mais ele, ajudando ele a descarregar caminhão, trabalhando de chapa, e ele sempre, quando ele me vê, ele, cara, realmente você teve determinação, porque esse serviço era pesado. Eu vi você assim, lá, solzão quente, e realmente você teve um pulso firme. Né? E eu louvo a Deus que Ele me deu essa força. Você ser um jovem ali, uma pessoa, né, tinha tudo na mão, ali no mundo da criminalidade, dormia a hora que queria, acordava a hora que queria, dinheiro fácil, né, assim, fácil entre aspas, mas não exigia esse esforço, né, de acordar cedo e tal. E agora estou trabalhando, né? E agora está ali um serviço pesado, mexendo com pintura, mexendo com sendo servente, trabalhando de chapa. E eu vejo o agir de Deus, né? Que me fortaleceu, que me deu força para continuar e permanecer, né, nos caminhos do Senhor. E aí quando eu comecei para a igreja, eu gosto sempre de falar sobre isso, porque as pessoas, né, assim como você falou, muitos imaginam, não, eu vou parar com isso para mim poder ir para a igreja, não, vou largar as drogas primeiro, não, eu vou abandonar o crime primeiro. Não, venha do jeito que você está. Quem faz a obra é Deus. Né? O poder está nas mãos de Deus. Então, muitas das vezes em casa você não tem força, muitas das vezes sozinho você não consegue, mas ali na igreja você tem a ajuda de irmãos, pessoas que te auxiliam com a palavra de incentivo, com a palavra de ânimo, né, com um apoio. Não, estamos aqui com você, o que você precisar. Não, vem para a oração, vamos orar, vamos apresentar a Deus. E isso vai nos fortalecendo. E aí, então, da maneira que eu estava, eu fui até Deus. Né, mas a maneira que eu estava, eu não permaneci. Chegou lá, o Senhor fez a obra. E por isso eu falo, né, para os jovens, para as pessoas, que às vezes que é um momento perfeito para ir até Deus. Não. Está doente, Deus ele pode dar a cura. Né? Está cansado, Deus pode fortalecer. Está sem fé, Deus ele pode trazer aí a fé. Vai até Deus. Deus dá ânimo, Deus fortalece a fé. É o Senhor quem faz. A gente vai ver na palavra de Deus várias pessoas que chegaram até Deus doentes, saíram curados, pessoas que saíram, foram até Jesus com dúvidas, voltaram de lá crente. Né? O poder está nas mãos dele. Então, do jeito que você está, vá até Jesus. Ele faz a obra, é ele que age, é ele que opera.
Eu gosto muito da passagem que diz assim, Jesus falando para Nicodemos que o vento sopra aonde quer. Se esse vento decidir hoje soprar na sua vida, o milagre vai acontecer. O Everton, é assim, a gente vê que Deus tem um propósito na sua vida, tem um chamado, Amém. né? Porque realmente você teve lá no fundo do poço, Deus te tirou, te resgatou, você, você conseguiu enxergar o chamado, porque também tem essa questão das pessoas enxergar o chamado, porque tem muitas pessoas aí que estão nos assistindo, é, às vezes sabe que tem um chamado, tá vivendo ali no mundo errado. O que você fala para essas pessoas? Essas pessoas que podem ser um instrumento na mão de Deus. Qual é a palavra que você tem para eles hoje? BK, eu falo assim para essas pessoas que a gente tem que entender a grandiosidade de Deus. Quem é Ele? O que Ele fez por nós? A gente entendendo o valor de Deus nas nossas vidas, isso nos dá ânimo para servir a Ele. Então, toda vez, às vezes as pessoas, quando nos vê, né, irmãos da igreja mesmo, pensa que eu nasci num lar cristão, né, pela minha conduta. Minha esposa mesmo, eu não acredito que você viveu aquela vida. Eu não, vira e mexe eu tô contando para ela, ela vê vídeos, vê fotos aí, então ela acredita. Deus ele nos transforma assim de uma tal maneira que é como a palavra de Deus ela nos diz, né, que nos faz uma nova criatura. Então, a gente entendendo isso, o que Deus é capaz de fazer em nossas vidas, né, entendendo quão Ele é poderoso e importante para nós, fica até mais fácil, né, de você seguir a Ele. Né, fica assim até de uma forma prazerosa você servir a Ele. Então, entenda o valor, a grandiosidade que é Deus. Não estamos falando de uma qualquer pessoa, mas é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que nos deu a vida. Se hoje nós estamos aqui, é graças a Deus, né? Graças, honra, toda glória, todo mérito é a Ele. Então, é bastante importante a gente entender, né, o valor de Deus e fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração. Né? Igual você mesmo disse, eu já recebi promessas, até mesmo lá no mundo do crime, lá na boca de fumo, vendendo droga, o Senhor usou pessoas, né, para profetizar que Deus iria me usar na obra dele. Deus iria me usar na seara dele. Então eu abracei esse chamado. Eu entendi a importância do que é alcançar outras vidas. Né? Eu entendi ali a importância que é cumprir o ID, né? Pregar esse evangelho que da mesma forma que me transformou, é capaz também de transformar tantas outras vidas. O Everton, a gente sabe que o poder público, ele trabalha aí na questão de dependência química, trabalha aí na recuperação de alcoólatras e a gente vê que são gastos milhões e milhões nessas questões. Mas você precisou de algum tratamento, vamos dizer assim, físico para largar as drogas, porque assim, como você era dependente, né, de drogas, muitas pessoas querem saber como é que foi essa parada. Você parou de uma vez ou você teve um tratamento? Como é que foi? Porque às vezes, se eu largar um cigarro já é difícil, imagine para alguma coisa que te deixe muito mais dependente. BK, assim, eu não tive assim, uma ajuda, né, do poder público, mas eu vejo que é necessário, entendeu? Eu vejo a necessidade que é a questão de uma pessoa receber um apoio. Por exemplo, quando eu saí do mundo do crime, as portas de emprego estavam todas fechadas. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, né, que eram conhecidos, conhecidos meus. Graças a Deus, né, elas deram oportunidade de emprego. Eu conheço pessoas aí que estão presas no presídio, e aí elas saem, não tem um lugar para elas ir. Eu já vi casos aí, a pessoa de outra cidade, em outra localidade, está presa, sai com a mão na frente e outra atrás, não tem nenhum lugar para ir, não tem nenhum acolhimento do poder público, entendeu? Aí o que eles vão fazer? Vão voltar para a criminalidade, né? Aí pensa se tivesse um acolhimento,
né? Pensa, não, você vai trabalhar aqui agora, não, tem um emprego te aguardando, não, tem esse local aqui para você ficar. Seria assim, tem pessoas que realmente não querem mudar, né? Infelizmente, eu já vi pessoas assim, pode fazer o que for, pai ajuda, mãe ajuda, às vezes tem até certa ajuda do poder público, mas não querem, né? Não, realmente não querem a mudança. Mas tem pessoas que querem, muitas pessoas às vezes estão precisando apenas de um incentivo, de um apoio, de alguém dizer, ó, tô com você, essa guerra sua é a minha guerra também. Então, o que você precisar, estou aqui para te apoiar e te ajudar. Tem pessoas que apenas, né, um simples incentivo, ela abandona aquilo, ela deixa aquilo e busca uma melhora de vida, né? Aí, no meu caso, como eu estava dizendo, não tive assim, apoio do poder público, mas realmente, né, Deus entrou na minha vida e fez a mudança. Foi difícil abandonar as drogas, né? A crise de abstinência ali, nas primeiras semanas foi algo terrível, né? Mas eu tinha na mente, né, uma fé que Deus ele poderia me dar força para resistir àquela situação. E foi nisso que eu me apeguei, foi no chamado que ele tinha na minha vida, foi nas promessas que ele havia feito para mim, né? Eu me apeguei a isso, abracei isso e para a honra e glória do Senhor, estamos aí, firme até hoje nos caminhos dele. O Everton, é crise de abstinência. Muito se ouve falar, né, que disso aí, mas para quem não tem esse conhecimento, o que acontece quando a pessoa, igual no seu caso, usa droga e larga de usar? O que acontece com o corpo da pessoa? O que você sentia? Eu senti assim, igual bastante mal-estar, né? Uma coisa assim terrível por dentro, assim, o intestino parece que revirava, suava bastante. Aí, porque o que acontece, né? Anos e anos você fazendo uso ali daquela substância, né? O meu corpo já estava adaptado, né? Toda a minha vida ali era praticamente em prol da droga, né? Igual a gente estava conversando, se uma pessoa que é dependente químico, se está um sol, ele vê um motivo para usar droga, se está chovendo, é outro motivo para usar droga. Então, tudo é motivo para usar droga. Então, como a gente sabe, é a questão da ciência por trás aí das drogas, ela age no nosso cérebro, liberando dopamina, né? Um neurotransmissor que dá prazer, dá alegria, dá um bem-estar grande na vida da pessoa. Só que é algo momentâneo, né? Algo passageiro. Então, quando o efeito da droga passa, né, aqueles níveis caem drasticamente e a pessoa entra numa fase o quê? De depressão. Então, aquela euforia, aquela alegria causada pela droga, agora já é uma tristeza profunda, né? Então, eu vivenciei isso, né? Senti na pele aí, essa transição, abandonando aí as drogas, mas foi algo que durou pouco tempo. Hoje eu toco nesse assunto, não tenho ali nenhuma vontade de usar drogas, não tenho nenhuma lembrança a respeito disso, de vontade de voltar para aquela vida. Bom, você é um testemunho vivo e foi liberto, né? Realmente, quem, igual você falou, quem vê você na rua não imagina o passado que você teve, né? Então, assim, por isso que é importante a gente estar aqui hoje contando o seu testemunho, batendo esse papo, para as pessoas verem que realmente Deus, ele consegue mudar, né? E como é que foi assim a sua relação dentro da igreja? Você veio para a igreja, começou a frequentar. Como é que foi a aceitação sua dentro da igreja? Porque a igreja é um lugar com várias pessoas, cheio de defeitos. Mas como é que foi a sua aceitação dentro da igreja? Assim, graças a Deus eu não tive assim tanta dificuldade pelo fato assim de Deus ter usado pessoas, né, para me ajudar, né, para me incentivar a continuar nos caminhos do Senhor. Mas assim, eu vejo uma certa dificuldade, né, olhando para a vida de outras pessoas. A igreja tem uma certa dificuldade, né, de acolher pessoas com um passado como o meu, né? Assim, eu também não julgo, não questiono pelo fato de, né, quem quer, vamos supor, ter uma amizade de uma pessoa que estava lá nas drogas, né? Quem quer andar, quem quer ir na casa, né, de uma pessoa que vivia uma vida assim,
né? Às vezes a pessoa até pensa que ela está correndo um risco de vida, né? Às vezes as pessoas também ficam com o pé atrás, será que mudou? Né? Será que realmente, será que né, realmente ele está vivendo o que ele fala, o que ele prega? Então, eu vejo uma certa dificuldade assim da igreja nessa questão. Mas graças a Deus eu fui bem acolhido, né? Graças a Deus, dentro das limitações, tudo cooperou para que eu fosse, né, ser a pessoa que eu sou hoje. É isso aí. Ô Everton, agora vamos falar um pouco aí sobre casamento. Como é que foi a aceitação da família da sua esposa? Por saber do passado que você teve, sua esposa, teve algum preconceito? Como é que foi essa parte aí da sua história, né? Vem cá, eu acho bastante interessante essa questão. Por mais que teve assim alguns conflitos, né? Igual é uma família totalmente diferente se unindo com uma outra, né? Mas eu vejo assim, eu até brinco com o meu sogro a respeito disso. Eu falo para ele que ele é um homem de muita fé, né? Pelo fato de pegar uma pessoa, né, ele aceitar dentro da família dele um jovem que vivia aquela vida na criminalidade, né, com aquele passado, né, aquela vida de crime, e aí ele permitiu com que esse jovem, né, não sabia se ele realmente tinha mudado, né, no caso que era eu, não sabia se realmente ele estava vivendo uma vida correta, e ele permitiu, né? Aí eu falo para ele que ele realmente é um homem de muita fé, porque se fosse eu acho que eu não teria deixado, assim, né, alguém casar com a minha filha nesse contexto. Mas ele me falou uma palavra que eu nunca esqueço, que ele falou assim, quando ele me viu, né, a primeira vez, quando ele conversou comigo, ele viu que realmente Deus tinha me transformado. E ele disse assim que quando Deus faz algo, a obra de Deus é completa, né? E eu fiquei bastante admirado por essa resposta dele. E já são 7 anos aí, quase 7 anos, né, de casado com a minha esposa Priscila. A gente casou aí meio à dificuldade, né, não tínhamos R$ 1 ali para o casamento, mas a gente colocou, né, esse propósito em oração. Deus abriu as portas, né, quando decidimos, noivamos, falamos, vamos casar. O Senhor tocou em corações de pessoas para nos ajudar. E só foi chegando coisas, bênçãos e mais bênçãos, e fizemos um casamento lindo, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O Everton, a gente trouxe aqui o Adriano, que também tem uma história de vida muito bonita. Trouxemos também aqui o Silvio, que é da marcenaria Sil Móveis, que também tem uma história de vida também brilhante. E hoje você, no terceiro episódio, pessoal, do nosso programa, e a respeito de empreendedorismo, né? Uma dúvida que eu tenho e que muitos vão ter, né? Vamos ter essa dúvida logo. Como é que você decidiu montar uma empresa e montar uma empresa no ramo de conserto de capacete? Porque é muito diferente, né? Pro interior é muito diferente. Como é que surgiu essa ideia de você montar essa empresa e no ramo de capacete? Uma parte, né, da minha infância eu trabalhei com meu pai. Meu pai é dessa área, desse ramo, e trabalha já há muitos anos em Goiânia, consertando e vendendo capacete. Então, sempre quando eu conversava com ele, ele me passava essa ideia. Não, você tem que mexer com capacete. Não, você tem que mexer nesse ramo, dá dinheiro e tal. Monta uma barraquinha aí na porta da sua casa, começa vendendo aí. Eu, não, pai, mas aqui é interior, cidade pequena, não tem tanta moto assim, gente que anda de moto assim na época, né? Uhum. E aí colocando uma certa dificuldade, mas aí, então eu decidi. Eu falei, não, vou mexer nesse ramo. Estava trabalhando de mototáxi na época, pouco tempo antes de casar, trabalhando de mototáxi, e aí tinha bastante tempo livre e tal, e aí eu comecei a mexer com capacete. A minha esposa trabalhava ali na bicicletaria do Luso, e aí, né, lá vende peças de moto, né, uma variedade de peças de moto, então sempre pessoas que andam de moto vão lá, tem capacete, iam lá para consertar, e eles não faziam essa parte de conserto. Então, como eu já estava começando, né, ele passava os clientes para mim. Falava, não, vem cá, tem alguém precisando aqui. Minha esposa me chamava, ou o próprio pastor Lúcio também ia lá, pegava o capacete, levava para casa, arrumava.
E aí depois, né, vendo ali crescendo, né, o número de clientes, pessoas querendo consertar capacete, eu decidi ir para a feira, né, montei uma banquinha com apenas 12 capacetes ali reformados, capacete usado, fui comprando, achando, os outros me davam, reformei 12, coloquei na banquinha lá para vender, né, e começou ali, né, começou dessa forma, foi difícil, né, porque a gente vê que nada é fácil, né, mas a gente tem que ter perseverança, né, e saber que com dedicação, né, fazendo as coisas da forma honesta, prestando bom trabalho, as coisas fluem e dá certo. E aí já estamos aí há mais de 6 anos no mercado, né, atendendo em várias regiões aqui do entorno aqui da nossa cidade, pessoas que vêm de fora para consertar capacete, comprar também capacete novo que vendemos, e está sendo um sucesso, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sua loja hoje fica em qual setor aqui da cidade? Fica no setor centro, né, ali na rua 7. Fica ali do lado do Pastor Luz, né? Isso, do lado da Bicicletaria do Luz. Ué, então assim, a gente vê que realmente Deus transformou sua vida. Você é um testemunho vivo, é um milagre. Amém. É, eu quero que essa história sua seja contada em vários lugares, né? E também faça aí, ó, o convite aí para as pessoas que querem, né, chamar o Everton para dar palestra em escola. A gente comentou esse assunto aqui nos bastidores, porque assim, hoje tem muitos adolescentes indo por esse caminho. Então o Everton, ele pode, né, o Everton, com seu testemunho, ajudar essas pessoas. E assim, a gente está chegando no final do programa. Agradecer você por estar aqui. E queria que você deixasse uma palavra, o Everton, para essas pessoas que estão aí realmente precisando, né, de uma palavra de conforto, as mães, os pais, e para essas pessoas também que estão no fundo do poço achando que não tem saída. Dá uma palavrinha para eles aí que eu tenho certeza que esse vídeo, que esse podcast vai alcançar muitas vidas. Eu quero dizer, né, para todas as pessoas aí que estão nos escutando, principalmente os jovens, né, direcionado aos jovens agora, você estiver pensando em entrar nesse mundo, não entre. E se você entrou, né, acredite que tem uma saída. É possível sair. Tem solução, né, para o seu problema que você está enfrentando. Como a gente estava conversando, não me lembro, não me recordo do meu testemunho como uma maneira de me gloriar, porque para mim é um passado vergonhoso, né, mas eu vi que Deus é capaz de transformar. Deus é capaz de tirar alguém do fundo do poço assim como eu estava. Talvez a sua situação talvez nem né, tão grave assim como a minha, e se também for tão grave quanto a minha ou mais, saiba que o poder de Cristo é capaz, né, de nos transformar. Essa semana recebi uma mensagem de uma mãe de um colega meu, do mundo do crime. Eu ia na casa dele, a gente já vendeu droga junto, já cometeu crime junto. E a mãe dele não queria me ver lá nem pintado de ouro, né? E ela me mandou uma mensagem, né, dizendo que estava fraca, estava sem força para ir na igreja. Eu dei uma palavra de ânimo para ela. E vira e mexe, ela manda mensagem para mim, questão de aconselhar o filho dela. Eu vejo que esse testemunho, a vida qual eu vivo hoje, serve de exemplo para muitas pessoas, né? Para muitas mães ver que tem saída para o filho dela. Assim como essa mãe acredita, né, na transformação do filho dela, e eu também creio, né? Quero dar essa palavra de ânimo para as mães. A minha mãe, quantas vezes ela chorou, quantas vezes derramou lágrimas, né, acreditando que o fim do filho dela seria ou a cadeia ou o cemitério, né, mas através da oração dela, através, né, da intercessão de muitas outras pessoas, o milagre aconteceu, né, a transformação veio, e Deus é capaz de fazer isso e muito mais. O Everton também não poderia deixar de falar a respeito que você hoje tem uma página no Instagram que conta com mais de 5 mil seguidores. O Everton hoje ele é cantor de rap gospel. Passa aí, o Everton, a página do Instagram para o pessoal conhecer. E também te perguntar se você já está fazendo aí, cantando em algum lugar. Como é que tá aí essa questão aí? As nossas redes sociais, né, estão todas com o nome Pregador Everton Santos, né, tem YouTube, tem o Instagram, tem TikTok, e ali a gente tem videoclipe de rap gospel, né, a palavra sempre
ali de transformação daquilo que Jesus fez na nossa vida, né? A palavra, a mensagem positiva que é capaz de tocar nos corações e transformar vidas, que é a mensagem do Evangelho, o poder que o Evangelho tem. E pregações também tem lá, né, nas nossas redes sociais, palavras também, estudo bíblico da palavra de Deus. E assim, aqui no, né, falando a respeito de aqui no nossa cidade, né, por ser interior, a cultura assim do rap gospel, né, rap cristão, rap em si não é tanto divulgada, né, propagada. Mas a gente está aberto aí a convites, né, tá trazendo um rap, né, que tem o poder de transformar a palavra, a mensagem que vai de encontro ao coração desses jovens que estão talvez no mundo do crime, talvez estão pensando em entrar, talvez estão vivendo aí uma vida da mesma qual eu vivia, que essa mensagem, essa palavra possa, né, vir de encontro ao coração deles e mostrar que tem saída, tem solução. Pessoal, é isso aí. Quero aqui agradecer a cada pessoa que tem tirado um tempo para estar nos assistindo. Graças a Deus a gente começou o programa tem poucos dias, né? E também agradecer ao nosso amigo Wesley, ele que fica aí nos bastidores para esse programa acontecer. E eu tenho certeza que logo a gente vai estar com um bom número de seguidores. E peço que você siga, compartilhe nossos vídeos. E não deixe de se inscrever, porque cada seguidor, né, a gente fica feliz. Isso. A gente fica olhando ali, subiu 1, subiu 2. A gente fica feliz de estar vendo o nosso trabalho crescer. Então, muito obrigado. Também deixo o espaço aberto para patrocinadores, pessoas que querem patrocinar o nosso programa. A gente vai abrir espaço, vai estar passando aqui na tela aqui, durante o programa, a sua propaganda. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando o programa a crescer e a sua loja ser divulgada. Então, quero deixar aqui um abraço a todos e muito obrigado.